Oi, turma! Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a Base Nacional Comum Curricular. Na verdade, esse nosso encontro ela é uma continuidade ao que o Átila já apresentou no encontro anterior, quando nós falamos sobre a Base Nacional Comum Curricular no seu aspecto geral, né? Inclusive, quando ele apresentou esse slide que vocês estão vendo agora, quando ele fala que a Base Nacional Comum Curricular está integrada à Política Nacional da Educação Básica e ela vai ter vai influenciar 4 grandes áreas da Política Nacional da Educação Básica: na formação de professores, na elaboração e confecção de materiais e de tecnologias educacionais, como por exemplo o livro didático, na Política Nacional de Infraestrutura e nas sistemáticas de avaliação. E para isso é importante a gente pensar em como é que a educação física, como componente curricular, ela vai ser atendida pela base, ou seja, como é que a base vai contribuir para que a educação física possa ser inserida na escola. Vou voltar aqui, o anterior. E aí uma das primeiras questões que são trazidas é com relação à concepção de educação física, né? Que a base, ela dá continuidade àquilo que a gente já vem observando na área da educação física, que é a relação da educação física com a cultura. E a base, assim define a educação física, né? Como componente curricular, que vai tematizar as práticas corporais nas suas diferentes formas de codificação e significação social. O movimento humano, ele continua inserido no âmbito da cultura, né? Logo, as práticas corporais são textos culturais passíveis de leitura e produção. E essas leituras são leituras diferentes, né, de produção, tendo em vista que cada cultura vai expressar formas distintas desse movimento. E existe também na base o que nós vamos denominar de elementos comuns às práticas corporais, ou seja, o que nós temos de comum nessas práticas? O movimento corporal como elemento essencial, uma organização interna que vai pautar a lógica específica dessas práticas e as práticas corporais como produto cultural, vinculado ao lazer, ao entretenimento e ao cuidado com o corpo e com a saúde. Então, a partir desses 3 elementos comuns às práticas corporais, é que nós vamos estar aí chegando a reconhecer de que trata a educação física como prática corporal. Ou seja, o que é a educação física como prática corporal, né? Essas práticas corporais são aquelas práticas, e todas as práticas, que são realizadas fora das obrigações laborais, fora das obrigações domésticas, né, que é o que a gente faz no dia a dia em casa, fora as obrigações higiênicas e religiosas, nas quais os sujeitos estão inseridos em função, né, de propósitos específicos, sem caráter instrumental. Então, tudo aquilo que está fora, né, desses aspectos que a gente viu agora, a educação física vai estar considerando aí como prática corporal, tá? Um outro aspecto importante que a gente vai tratar nessa nossa aula de hoje são as unidades temáticas propostas pela base. A gente viu nos parâmetros curriculares nacionais que a educação física ela estava desenvolvida a partir de 3 blocos de conteúdo: esportes, jogos, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas. Já a base, ela vai propor 6 unidades temáticas de conhecimento, né? Que são as 6 unidades temáticas das práticas corporais, que são jogos e brincadeiras, ginásticas, práticas corporais de aventura, os esportes, as danças e as lutas. Essas são as 6 unidades temáticas da base. E essa é uma das primeiras diferenças em relação aos PCNs. Os PCNs nós só tínhamos 3 unidades de conteúdo e na base nós temos 6 unidades de conteúdo. Na unidade temática de brincadeiras e jogos, é importante que a base ela apresenta os jogos como uma atividade voluntária, que vai ser exercida dentro de um determinado limite de tempo e de espaço.
que envolve a criação e a alteração de regras, ou seja, a gente está vendo aí uma caracterização do que é o jogo, é o jogo e a brincadeira para a Base Nacional Comum Curricular. Então, é caracterizada pela criação e alteração de regras, obediência de cada participante àquilo que foi combinado de forma coletiva e que tem como intuito a apreciação do ato de brincar em si. Então, isso é o que a gente vai denominar de jogo e é o que a gente vai diferenciar, por exemplo, de esporte. As brincadeiras e jogos possuem ainda um conjunto estável de regras. Essas regras elas podem ser recriadas constantemente pelos diversos grupos culturais. Por isso, esses jogos eles podem ter também o seu caráter popular. Então, eu não vou estar lendo todos os slides, né? Os slides eles são feitos a partir do que está proposto no documento da base, e eu estou propondo que vocês leiam esse documento, né, após assistir os vídeos, ou leiam o documento antes e assistam os vídeos depois. Né? O que a gente está colocando é mais para a gente explicar o que a gente está chamando de jogos e brincadeiras. Importante ainda, um aspecto que a base apresenta, a diferença entre jogo como ferramenta auxiliar de ensino e o jogo como conteúdo específico. Então, por exemplo, eu posso, numa aula de esporte, estar utilizando o jogo como uma ferramenta auxiliar de ensino, por exemplo, o jogo dos 10 passos, para que os alunos aprendam, por exemplo, o passe do basquete, passe de peito, ou passe picado, ou passe no handball. Né? Então é importante a gente diferenciar que tem o jogo como conteúdo, que é quando o jogo é tratado como a gente viu, o jogo com regras, o jogo nos quais os participantes vão obedecer essas regras que foram criadas coletivamente, que pode ter um caráter popular e que vai ter o objetivo de divertir, de recrear, né, e de educar para que os alunos possam também conhecer a evolução dos jogos ao longo do tempo. E o jogo pode ser utilizado também como uma ferramenta de ensino. Então, são esses dois aspectos. E é importante que nós, como professores de educação física, não confundamos, né, esses dois aspectos. E que o jogo, quando ele é utilizado como conteúdo, ele tem um objetivo. Da mesma forma que o jogo, quando é utilizado como ferramenta auxiliar de ensino. E nós temos uma outra unidade temática, que são os esportes. Essa unidade temática reúne tanto as manifestações formais dessa prática, quanto aqueles esportes derivados, né, de algumas outras práticas. O esporte, e aí a base ela vai definir o esporte como uma prática conhecida na contemporaneidade, por sua grande presença nos meios de comunicação, né, a gente percebe hoje que vários jogos fazem parte da mídia, que é caracterizado por ser orientado pela comparação de um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos ou equipes, que tem um conjunto de regras institucionalizadas e formais, que são organizadas por associações, federações e confederações esportivas. E aí essa é uma distinção de jogo e esporte que a base apresenta. Um outro aspecto inovador da base é que a unidade temática esportes ela utiliza uma classificação baseada na lógica interna, que apresenta alguns critérios para o seu desenvolvimento, como critério de cooperação, interação com o adversário, desempenho motor e objetivos táticos da ação. Então, os esportes vão ser categorizados ou classificados a partir dessa lógica interna e desses critérios de cooperação, interação ou não com o adversário, desempenho motor e objetivos táticos da ação. E aí a base vai apresentar, então, 7 categorias de esporte. E aí nós vamos ensinar agora não só o basquete, não só o voleibol, o handball, ou a natação, né, ou a esgrima, mas nós vamos ensinar primeiro as categorias de esporte, a classificação, e o aluno vai compreender como é que esse esporte está inserido em cada uma dessas categorias, que são os esportes de marca, os esportes de precisão, campo e taco, técnico combinatório, rede, quadra dividida ou parede de rebote, invasão e combate. Né? Na base, vocês vão encontrar o que é cada um desses tipos de classificação de esportes. Né? Mas a gente também vai poder, num outro momento mais à frente, diferenciar
cada uma dessas modalidades, dessas categorias de esporte. Só para dar um exemplo, né, nos esportes de marca aqui, a gente pode encontrar, por exemplo, o atletismo, né, nos esportes de invasão, por exemplo, a gente tem o basquete, o vôlei, na rede de quadro dividido ou parede de rebote, a gente tem aí o voleibol, a gente tem a peteca, por exemplo, tá? Só para diferenciar. Uma outra unidade temática são as ginásticas. Nessa unidade temática, as ginásticas elas são propostas a partir das suas formas de organização, né, que são bem específicas e diferenciadas, e são apresentadas em 3 tipos de ginásticas: a ginástica geral, as ginásticas de condicionamento físico e as ginásticas de conscientização corporal. Então, essas 3 formas distintas de ginástica, elas são ensinadas em cada nível de ensino. Tá? E a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas. A ginástica geral, que é também conhecida como ginástica para todos, né, que é uma ginástica não competitiva, é uma ginástica apenas de apresentação, reúne várias práticas corporais que tem como elemento organizador a exploração de possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo por meio da interação social, né, o compartilhamento do aprendizado e a não competitividade, que foi aquilo que eu falei anteriormente. A ginástica geral ela é constituída de exercícios de solo, saltos, né, também pode ser em aparelhos, trapézio, corda, fita elástica. Pode ser realizada tanto de forma individual como combinada e apresenta aí um conjunto bem variado de piruetas, rolamentos, paradas de mão, pontes, pirâmides humanas e outros elementos. A ginástica de condicionamento são aquelas ginásticas que se caracterizam pela exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento. Né? Então, o indivíduo ele vai aprender essa ginástica para aquisição e manutenção da condição física individual ou para modificação da composição corporal, que são geralmente organizadas em sessões planejadas de movimentos repetidos, com frequência e intensidades definidas, como por exemplo os circuitos, né? Circuitos com movimentos ginásticos. E por fim, a ginástica de conscientização corporal, são práticas que reúnem e empregam movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência a posturas ou a conscientização de exercícios como pilates, né, a yoga, né, o tai chi chuan. Então são práticas aí que são consideradas ginásticas de consciência corporal. E aí essas práticas, né, têm muita relação com as práticas milenares da cultura oriental. Outra unidade temática são as danças. Essa unidade temática ela vai explorar o conjunto das práticas corporais caracterizados por movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas e que muitas vezes podem estar integradas a coreografias, né, ou a movimentos coreografados. As danças podem ser realizadas tanto de forma individual, em dupla ou em grupos, sendo essas 2 formas mais comuns. Diferente de outras práticas corporais rítmico-expressivas, as danças elas se desenvolvem em codificações particulares, historicamente constituídas, e que permitem aí identificar movimentos e ritmos musicais peculiares associados a cada uma delas, como por exemplo o tango, o forró, né, o xote, o chachado, o baião, que são danças bem regionais. Uma outra unidade temática, a penúltima unidade temática, que são as lutas, focaliza as disputas corporais, nas quais os participantes vão empregar aí técnicas e táticas e estratégias para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente em um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa que vão ser dirigidas aos adversários. Essas lutas também elas estão presentes tanto no contexto comunitário, regional, né, podem ser tratadas aí, por exemplo, as lutas brasileiras, como a capoeira, o uca-uca, a luta marajoara, bem como as lutas de diversos países, como o judô, o aikido, o jiu-jitsu, o boxe, a esgrima e outros mais. A última
unidade temática são as práticas corporais de aventura. Essa também é um conteúdo novo, né, que a base está propondo e que nós não tínhamos também esse conteúdo nos parâmetros curriculares nacionais. Essa unidade temática, ela vai explorar todas as expressões e formas de experimentação corporal que são centradas nas peripécias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que o contexto vai apresentar, né, para o indivíduo que vai tentar desafiar esse contexto na natureza, né, por exemplo. Algumas dessas práticas costumam receber outras denominações, como esporte de risco, esportes alternativos ou esportes extremos. Optou-se por diferenciá-lo com base num ambiente em que necessitam para ser realizado, como a de natureza e as práticas corporais urbanas. Então, são essas duas definições aí. Tanto as práticas corporais, que se definem pelo local onde vai se realizar, de natureza, na prática corporal de natureza, ou as práticas corporais urbanas, por exemplo, como como é que é o nome daquela prática, meu Deus, o parkour, né, ou uma prática aí de natureza, que é o arvorismo, né, são práticas que são definidas de acordo com o local. Da mesma forma, as danças, elas representam uma dimensão geográfica. Elas vão trabalhar primeiro com as danças regionais, as danças do Brasil e, por fim, as danças do mundo. Essa mesma forma também nós vamos encontrar nas lutas, né? Os jogos, lutas e danças, eles vão atender a esse critério de realização pela dimensão geográfica, né? Primeiro, ensina-se os jogos, as danças, as lutas, né? Pelo local onde elas são realizadas, primeiro na região, depois no Brasil e depois no mundo, tá? Os esportes pela sua classificação e as ginásticas pelos tipos de ginásticas. A ginástica para todos, a ginástica geral ou ginástica para todos, a ginástica de condicionamento físico e as ginásticas de conscientização corporal. Então, todos esses conteúdos devem estar presentes desde o 1º até o 9º ano, tá? E aí mais na frente, no próximo vídeo, a gente vai apresentar como é que essas práticas elas estão distribuídas nesses níveis de ensino, tendo em vista que nós não vamos ensinar tudo em todos os níveis de ensino, tá? E, ao mesmo tempo, nós vamos também apresentar alguns critérios, alguns aspectos pedagógicos que a base apresenta com relação a essas unidades temáticas. Então, por enquanto, a gente fica por aqui. O objetivo desse primeiro vídeo era apresentar o conceito que a BNCC traz para a educação física, tá? Os 3 aspectos que vão definir a educação física e as unidades temáticas que nós apresentamos: jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura. No próximo vídeo, a gente vai estar apresentando os princípios pedagógicos e as habilidades e as competências. Então, até o próximo vídeo.